Shalom, queridos. Nós vimos que eu deixei de comentar, não é? Você viu que no capítulo anterior, no estudo que fizemos na semana passada, dos capítulos 39 e 40, eu não fiz o comentário, porque vocês têm o capítulo aqui que é bem longo, e é o suficiente para você, na presença do Espírito Santo, estar entendendo, com a graça de Deus. Jesus ensina, o Espírito Santo está aqui para ensinar. Mas eu não dei um toquezinho, nenhuma palavra sobre o 40. O 40 é o consolo, é a mensagem de consolo. Fala da majestade do Senhor. Achei muito fácil de vocês entenderem. E aí eu disse na aula passada, no discipulado passado, que seria 39 e 40, só que eu não dei um toque nenhum sobre o 40. Mas eu estou agora somente dizendo isso, que não tem um problema com isso, porque o capítulo 40 é muito bom de fácil de aprender, de falar. Não tem muita coisa para a gente estar, não tem coisa para dificuldade. Está falando da mensagem de consolo, Isaías trouxe para o povo, está falando da majestade do Senhor, e aí eu creio que não teve dificuldade. E hoje nós vamos para o capítulo 41. Louvado seja Deus. Capítulo 41 do livro de Isaías. O Senhor denuncia a construção dos ídolos entre o seu povo. Meu Deus. Situação, né? Deus, o povo agora já está construindo, fazendo construção dos ídolos entre o povo. Constrói para si deuses falsos que não podem salvar ou livrar ninguém. Veja que dificuldade. Você sabe que essa dificuldade toda do povo de Deus é por causa daqueles 400 anos que passaram escravizados no Egito com todo tipo de deuses que você imaginar. Todos os tipos de deuses. Porque você sabe também, eu espero que você esteja recordando de tudo. Nós estamos, desde Gênesis, falando de assuntos que, a essa altura, o Espírito Santo vai te lembrar de tudo que você já estudou. Está lembrando que a situação do Egito, quando o povo de Deus estava escravizado, era pura idolatria? E de onde veio essa idolatria? Através de um bisneto de Noé, por causa da maldição que Noé lançou sobre o filho e o neto, um bisneto de Noé, foi o fundador de toda a miséria na terra, porque não tem nada pior do que ídolos. Deus detesta a idolatria, porque você trair, é como ele se compara com o marido dessa nação israelita e mostra que ela é como a mulher dele, que traindo com outros deuses, é como a mulher que trai o seu marido. A mesma coisa Israel. E tudo por causa daquela base, onde você vê lá em capítulo 10 de Gênesis, quando Nimrod se rebela, no capítulo 11, constrói aquela, está tentando construir a Torre de Babel, que se tornou a Babilônia, mãe de todas as falsas religiões. Você está estudando a Bíblia para quando você chegar em um assunto como esse agora, você recordar a origem dessas coisas. Não, a gente não está lendo a Bíblia toda em vão, não. Está lendo a Bíblia para a gente ter conhecimento de tudo que foi feito, que Deus fez por o seu amor incondicional para chegar a Jesus Cristo. Não foi assim do nada que Jesus apareceu. Tudo isso aponta a Jesus. Então, aqui no capítulo 40, no capítulo 41, nós já vimos que eles estão, né, construindo ídolos. E você sabe que a coisa começou lá com Nimrod. Tem que explicar. As pessoas querem saber a razão da nossa fé. E a razão da nossa fé é a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Por isso estamos lendo e ouvindo e meditando desde de maio de 2023. A essa altura nós já estamos com muitos discípulos, né? Eu acredito. Você está ganhando, discipulando e enviando. Louvado seja Deus. Enviar você não enviou, você começou o discipulado ainda em maio, não enviou, mas já está cuidando da pessoa, né? Ganhou, consolidou, está discipulando. Assim como você vai passar um ano estudando esses capítulos, essa pessoa que você está discipulando também. Então é um processo de bênção, não tem correria, mas enquanto a gente está estudando, a gente já está ganhando. E continuando o que a gente vai aprendendo, vai passando.
Então, vemos isso aqui, né? Novamente a traição, eles fazendo ídolos. Embora o Senhor tenha operado maravilha entre eles, havia um sentimento de insegurança e abandono em seus corações, tudo isso causado pela incredulidade. Quem crê não tem segurança. Se eu creio num Deus poderoso, como é o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, como eu posso estar inseguro? Ele sabe tudo de mim. Ele me criou, ele me fez, sabe dos meus pensamentos. Ele me ama, tanto que mandou seu filho. Como é que eu posso ter insegurança? Jesus me ama, Jesus ama você. Não se sinta seguro, nunca coloque nada no lugar de Deus. Nunca coloque nada, nem ninguém, no lugar de Deus. Ele te ama, ele nos ama. Mas o povo de Deus também segura aqui, o povo de Israel. Tenha cuidado, nós, como igreja também, muitas vezes demonstramos a nossa insegurança, vivendo, adorando pessoas, até dentro da igreja. Mas eu adoro a maneira como fulana, mas eu adoro fulana. Não é adorar ninguém, nada pode passar na frente do Senhor. Você pode amar as pessoas, gostar do jeito como ela fala, gostar do jeito como ela prega a palavra, gostar do jeito como ela louva a Deus, mas nunca adorar, adorar somente a Deus. Deus fica muito zangado com as pessoas que traem a Ele com ídolos, seja lá o qual for. Se você está idolatrando uma pessoa também, Deus não está de boa com você, não. Às vezes até o marido, uma idolatria terrível, é para estar obedecendo, é para ser submisso ao marido, mas não idolatrar o marido. Se você quiser saber sobre isso, venha conversar comigo em nossa casa, que eu vou lhe explicar o que significa você ser submissa e o que significa você adorar o marido. Eu posso lhe falar, porque agora não dá para falar isso, mas uma pessoa que está sendo discipulada tem que saber de todas essas coisas. Porque na hora que você for ganhar uma vida, essas vidas vêm com esses problemas. Vai ter aquela mulher que está adorando o marido. Adorar é uma coisa e amar é outra. Adorar somente a Deus. Milhões de cristãos ao longo dos séculos, nas mais diversas situações, têm nesse versículo bíblico esperança de socorro em Deus. Eu pulei aqui, deixa eu ver. Para combater isso, quer dizer, para combater a idolatria, Deus faz uma das declarações de encorajamento e fé, a mais bela, uma das declarações mais belas da Bíblia. Por isso, não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou teu Deus, eu fortalecerei e ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. O Senhor falou essa declaração para o seu povo, que estava inseguro, cheio de incredulidade. Milhões de cristãos, ao longo dos séculos, nas mais diversas situações, têm neste versículo bíblico esperança de socorro em Deus. Servimos a um Deus presente, um Deus que nos ama sinceramente e deseja nos ajudar e fortalecer, mesmo que as circunstâncias digam o contrário. Deus nos ama. O nosso Deus nos fortalece quando não temos mais energia ou disposição para lutar e vencer. Ele é a força de sua vida, é a força de vida que nos mantém em pé e firmes. Portanto, não permita que o medo lhe domine. Clame ao Senhor, apresente a Ele este texto bíblico em forma de oração. Se o fizer sinceramente, Ele certamente lhe ouvirá. Você sabe qual é o texto bíblico em forma de oração? É esse que o Senhor falou, não foi? Que ele disse que a declaração, uma das declarações mais lindas da Escritura é essa que você deve apresentar como oração. Você sabe que quando a gente ora a palavra, não tem como Deus não responder? Porque Ele não rejeita a sua palavra. Se você apresenta a palavra dele a Ele, você já tem a certeza que a resposta é sim. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou teu Deus. Eu o fortaleço, o ajudarei, eu o segurarei com a mão direita vitoriosa. Então, faça essa oração, confie no Senhor. Quando você tiver medo, faça essa oração. Louvado seja Deus.
A Bíblia é a palavra de Deus e você devolver essa palavra em oração, você tem êxito na hora. Em Isaías 41, versículo 1, o Senhor confrontou as nações e as ilhas, face a face no julgamento. Das 15 concorrências de ilhas no Antigo Testamento, 14 são em Isaías. Juntas as ilhas e nações sugerem todos os povos do mundo. Como diz assim, que juntas as nações e todas as ilhas está sugerindo que é todos os povos do mundo. Essa é a linguagem do Senhor para nós. Ao sugerir que eles se encontrassem, Deus não estava pedindo que eles negociassem. Em vez disso, ele estava pedindo que eles se reunissem e percebessem a verdade de suas palavras. Em Isaías 41, 2, de 2 a 4, Deus agora disse às nações que porque ela controla. Deus agora disse às nações, porque ele controla a história, elas, em última análise, realmente não têm controle sobre seu futuro. Por exemplo, ele despertou um líder do leste, este líder do oriente, que serviria ao propósito de Deus, foi chamado em justiça. Isso não significa que o guerreiro era justo, mas que ele executaria o plano justo de Deus na terra. Ele cumpriria a vontade de Deus mesmo sem saber disso. Já entenderam que Deus usa quem ele quer? Mesmo que não seja justo, mas ele vai aplicar a justiça de Deus. Teve reis que era ímpio e Deus usou para aplicar a justiça de Deus. O Senhor usa quem ele quer. Portanto, se você está se sentindo que ainda não está capacitado para discipular, para ganhar as vidas, fale com seus líderes, diga: eu não estou bem ainda, não estou bem como eu gostaria, mas eu quero contar com as suas orações, porque eu vou na casa dos meus parentes para que eles ouçam a palavra, que a palavra é perfeita, a palavra não volta vazia. Eu não estou perfeita, nem sou perfeita, mas estou no caminho da perfeição. Me ajude, meus líderes, porque eu quero ganhar minha família, os meus parentes para Jesus. Me ajude em oração, porque eu vou para dizer para eles que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Você vai ver que muitos deles vão se converter, porque quem convence é o Espírito Santo, e você cada vez mais no caminho da perfeição, porque o Senhor disse que é para ser perfeito como ele é perfeito. Então, não saia do caminho da perfeição, que é Jesus, e junto com esse povo que você está ganhando para Jesus, estejam na mesma dimensão, só crescendo, só sendo aperfeiçoados, só dependendo do Espírito Santo, e você verá o crescimento do reino de Deus, e vai saber que o Senhor usa quem ele quer, e ele faz a obra dele pela sua palavra. Em nome de Jesus, não se detenha, não fique paralisado. Peça forças a Deus para abandonar esses pecados que você sabe que não estão incomodando muito na sua vida e vá prosseguindo com aquilo que Jesus mais quer, que é você fazendo, ganhando vidas, consolidando, discipulando e enviando. É isso que Jesus quer. Não impeça a obra de Deus na terra, porque ninguém tem êxito fazendo isso. Deus entregaria as nações e ele subjugaria os reis diante dele. Ou seja, o conquistador não poderia ser interrompido em suas conquistas. Quem foi esse conquistador? Por seguir um caminho que seus pés, por seguir um caminho que seus pés nunca haviam percorrido antes, ele não poderia ser um rei assírio. Não era um rei assírio. Visto que Isaías estava escrevendo com antecedência para as pessoas que seriam escravizadas na Babilônia, ele deve estar se referindo ao grande governante persa sírio e governante persa Ciro. Estão se lembrando de Ciro? A quem ele mencionou pelo nome em Isaías 44, versículo 28, e Isaías 45, versículo 1. O Senhor planejou isso e iria executá-lo. Isaías 41, 4. Em termos enfáticos, o Senhor afirmou que ele é quem faz o evento
os eventos acontecerem. Em Isaías 41, de 5 a 7, zombando, Isaías observou que as alianças entre nações não as ajudariam a resistir o avanço de Ciro e dos persas, enquanto cumpriam a vontade de Deus. Enquanto cumpriam a vontade de Deus. Então, Isaías está falando da pessoa que estaria sendo usada pelo Senhor, que seria Ciro, e está falando que o avanço de Ciro e dos persas, enquanto não ajudaria a resistir. Vou repetir aqui. Zombando, Isaías observou que as alianças entre nações não as ajudariam a resistir ao avanço de Ciro. Por quê? Porque Deus é que tem o controle de tudo. Nem que todas as nações se unissem, mas não ajudaria a resistir o avanço de Ciro e dos persas enquanto cumpriam a vontade de Deus. Porque Deus é que estava usando. Então, não podia reunir quem fosse. Não iriam resistir a ele, porque Deus estava usando Ciro. E acabou. Deus escolhe quem ele quer. Ele não era israelita, é por isso a confusão toda, mas não era israelita, mas Deus quis usar. Então, você não é essa pessoa que está assim, tão envolvida com Deus, mas Deus quer te usar. Ele quer te usar e quer te aperfeiçoar. Então, prossiga estudando, se dedicando. Seu discipulado é de 7 em 7 dias. Você tem o primeiro sábado de cada mês para estar reunido no Silva Jardim, no culto da imersão, que é o culto dos imergidos na palavra. Você se envolve também. Você se envolve com questionário, responde tudo. Você se envolve comigo, vem na minha casa, conversa comigo. Tudo isso é a maneira de você conseguir estar nessa perfeição, nesse caminho da perfeição e fazer o que Jesus Cristo mandou. Você quer ser ou não quer ser amigo de Jesus? Você é salvo ou não é? Se você é salvo, você quer ser amiga de Jesus. E amigo de Jesus é aqueles que fazem o que ele manda, está escrito na palavra. Então, vamos para a perfeição, vamos caminhar sempre buscando Deus, porque a obra do Senhor não pode parar. Grande é a seara e poucos são os obreiros. Então, você não vai ficar de fora. Jesus vai te encontrar ganhando vidas, consolidando vidas, fazendo, discipulando e enviando. Esse é o trabalho do Filho de Deus, não tem outro. E não se esqueça que você, na sua família, é um discipulador. Se você é uma mãe, seus filhos estão entregues a você para discipular, mesmo que seus filhos já sejam adolescentes, que já estão tendo seu discipulado, o discipulado geral do ministério é todos iguais. Adolescente tem o mesmo estudo, o jovem o mesmo estudo, os pais o mesmo estudo, os avós o mesmo estudo. Então, quando chegarem no discipulado, não se esqueça de reforçar com seus filhos aquilo que foi aprendido no discipulado. Soltar de fora as crianças por enquanto, porque enquanto a minha filha Manuela quiser fazer daquele jeito que ela está fazendo, vai ser assim. Mas se a bispa Manuela resolver deixar comigo, vai ser tudo estudando a Bíblia, até as criancinhas. Agora, como? Não vai ser com a mesma linguagem nossa, mas vai ser todos estudando a Bíblia. Então, qualquer tempo que a criança passar por a bispa desistir, não vai ter outro estudo, não. Eu aceitei Jesus com 7 anos, com a palavra de Êxodo, capítulo 12. Então a criança vai saber que Deus criou todas as coisas, lá em Gênesis, vendo papai e mamãe lendo, vendo discipuladora lendo, mostrando as figurinhas, mas vai começar em Gênesis, para quando ela chegar na faculdade e perguntarem, falarem sobre, você conhece a teoria, você sabe do que aconteceu com, que, é, eu sempre falo isso, que Bolson de Higgs, né, porque o nome do homem era Higgs, e ele entendeu dizer que tem uma partícula subatômica, e que essa partícula subatômica é o Deus, é um Deus, que Deus é aquilo ali, que dali sai todas as coisas, porque essa partícula subatômica, ela tem o poder de criar massa, então foi dela que foi gerado todo o universo. Então, se algum dia o discipulado das crianças, a escolinha das crianças passar para mim, o que é que eu vou fazer? Eu vou começar de Gênesis, porque Deus nunca errou, ele é o, ele é o, como é que nós chamamos? Nós chamamos pedagogo dos pedagogos.
Se ele mandou em Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 9, inculcar essa palavra, que palavra? Eram os 5 livros básicos, a alicerce da Bíblia que existia. Então, só tinha esse ensino nessa época que Deus mandou, lá em Deuteronômio. Então, quem era que mandou inculcar na cabeça das crianças? Foi o Pentateuco. Então, não tenho nenhum problema em inculcar o Pentateuco na cabeça das crianças, claro que com a linguagem mais leve, não é? Mas vou dizer para a criança, seu criador é papai do céu, vou mostrar a figurinha do sol, da lua, coisa e tal, de tudo que foi criado, e vou mostrar para eles que papai do céu pegou um boneco de barro, vai fazer tudo isso representando na sala de aula, o bonequinho soprou na narina dele, e ali ele fez aquele homem, desse homem tirou a mulher, e eu tenho certeza que quando chegarem na faculdade eles não vão ter problema, vão saber que a cosmogonia do Filho de Deus é Gênesis. Sabe de onde veio, o que está fazendo aqui e para onde vai. De Gênesis Apocalipse não escapa nenhum, só tá escapando das crianças, porque eu sei também que a minha filha, Manuela, ela está fazendo um lindo trabalho, mesmo não sendo com a Bíblia aberta em capítulos. É um trabalho de excelência, juntamente com toda a equipe de pessoal que trabalha com as crianças. Mas se passar para mim, não vai ser outra coisa. Eu acho que ela nunca vai passar, porque o povo tem preconceito com a criança aprender a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, sendo assim um estudo de sequência. Então, ela não vai fazer isso porque sabe que vai ser misericórdia. Se foi difícil para entender que o adolescente deve estudar a Bíblia, imagine criança. Aí que vai ser estudar a Bíblia assim, da maneira assim, ó, olhar a Bíblia, abrir e sentir que era a palavra de Deus e ler a Bíblia. Aí isso tem um problema sério, né? Mas, graças a Deus, eu aceitei Jesus com Êxodo capítulo 12. A minha vida inteira para Jesus. Nunca saí do meio do povo de Deus, não sou perfeita, mas nunca me desviei. Tudo lembrando do que Deus me ensinou naquele dia, bendito dia, que o homem abriu a Bíblia e deu para minha mãe. Êxodo capítulo 12. O que é que fala ali? Do cordeiro que tem que matar para celebrar a libertação. E ele disse, agora o cordeiro que nós temos que celebrar é Jesus. Eu prontamente, então eu quero Jesus. Não vou mais querer negócio de cordeiro na minha vida. Pronto. E aí, daí em diante, eu estou desde esse tempo com todas as minhas fraquezas, mas não de maneira nenhuma outro Deus, a não ser o Deus eterno, Criador dos céus e da terra, e a Jesus Cristo, seu Filho, que deu a sua vida para me salvar, e ao Espírito Santo que está dentro de mim para me sustentar. Louvado seja Deus. Então vocês estão dizendo, graças a Deus que ela não está com as crianças. Já pensou a gente ter que estudar isso com as crianças? Vai ser tão fácil, né? Porque o pai e a mãe, os adolescentes, os jovens, papai, mamãe, vovó e titia já estão estudando, só em envolver a criança. E eu já estou mandando envolver, porque se você faz o culto doméstico, como eu estou mandando, com um capítulo da Bíblia, sua criança também já aprendeu que se abre Bíblia, que se estuda a Bíblia, e que a palavra não volta vazia, seja de criança até o ancião, a palavra nunca vai voltar vazia. Tenha certeza disso. Não voltou comigo? Vai voltar com você, com seus filhos? Agora, é claro que a gente fazer um estudo com figurinhas, e aquele assunto da Arca de Noé, ou aquele assunto do vinde a minhas criancinhas. É claro que aí é gostoso, né? Mas a criança precisa saber que Jesus, que Deus não é um pedagogo qualquer. Ele é o pedagogo dos pedagogos. Se fez efeito no tempo das crianças, lá no, no período que Moisés estava com eles ali, e Deus determinou que ensinasse as crianças, inculcasse, se fez efeito ali, e nós temos um povo escolhido, não vai ser diferente com a igreja. Não deixe de ler a Bíblia com seus filhos. Mesmo que continue tendo as aulinhas com aquelas coisas lindas, mas não deixe de fazer isso. Não deixe o seu filho ter aversão à Bíblia. Só abrir a Bíblia quando chegar no templo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, vamos lá, né? Vamos lá. Eu já fiz os comentários, minhas conversas aqui sempre fazendo analogia. Você lê o capítulo, fica feliz, entendendo tudo, e eu só apenas dou os despertamentos para vocês entenderem que o mesmo Deus de Israel é o mesmo Deus da igreja, e ele requer de nós uma confiança nele tal, e possamos estar sendo agradáveis a ele. Só com fé que se agrada a Deus. E vamos ver aqui, terminando o comentário de Isaías 41.
Deus promete salvar o povo dele, mesmo com essas coisas erradas, voltando a fazer idolatria, mas Deus sempre está perdoando, Deus maravilhoso. Grande é nosso Deus. Então a gente sabe que o Senhor, nessa luta constante com seu amor incondicional, mesmo esse povo aqui de Isaías 41, voltando a construir deuses, voltando a fazer as mesmas idolatrias, mesmo assim o Senhor não abandonou, e nós sabemos que nossas fragilidades como igreja do Senhor também não vão ser abandonados, precisamos continuar nos arrependendo, porque todo o êxito de todos nós, qualquer um, seja o israelita, ou seja nós hoje, unidos aos israelitas, porque nós estamos enxertados nele, nós somos a igreja israelita, e judeus e gentios estão juntos. É a igreja do Senhor hoje, os judeus convertidos e os gentios convertidos formam a igreja do Senhor Jesus hoje. Então, todos nós só temos uma coisa a fazer: adorar aquele que é digno. Nada de idolatria nas nossas vidas. Só a Deus toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.